Que bom. Hoje é Dia das Mães, né? E eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre a mãe. Sobre mãe. E antes de eu começar a ler o texto da Bíblia Sagrada, deixa eu fazer uma introdução. Se você fosse pensar no nome de uma mulher na Bíblia, que hora que eu falasse assim, uma mãe exemplar. Pensa um pouquinho. Medita. Talvez alguém poderia pensar em Maria. Quem pensou em Maria aqui, mãe de Jesus? Levanta a mão. Você pensou, né? Amém. Foi mesmo. Embora, não sei se vocês sabem, Maria e Jesus e José tiveram mais filhos. Como dizem que Maria é virgem, ela não é virgem. De virgem ela não teve mais nada. Foi depois que nasceu Jesus que ela resolveu trabalhar com José. E trabalhou. Marcos 6:3 diz até o nome dos irmãos de Jesus. Fala lá, ou Mateus 7:57 também fala. Ele teve irmãos e irmãs. Fala o nome dos homens e na hora de falar das mulheres diz irmãs. Então a Maria, se a gente analisa ela como mãe de Jesus é uma coisa. Mas nós nunca analisamos Maria como mãe dos outros filhos, ok? Porque ela não tinha só Jesus e também não poderia se concentrar só em Jesus. Então essa história que Maria, Virgem Maria, querida, a virgindade dela teve um fim. Então nós entendemos isso. Eu tenho certeza que se você não sabia, agora você vai crer e não vai ter mais dúvida no seu coração. Agora ninguém pode falar como foi a criação de José e Maria sobre os outros filhos. Até porque a Bíblia fala como era a vida dos outros irmãos de Jesus. Não sei se você já leu isso. A Bíblia ensina como foi com que os irmãos de Jesus fizeram. E eu te falo um pouquinho. Os irmãos de Jesus, filho de José e Maria, eles não seguiram Jesus. Eu vou repetir. Os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus não seguiram Jesus. O dia que os irmãos de Jesus acordaram para as coisas de Deus, foi depois da morte de Jesus. Se você não sabe, Jesus morreu, ressuscitou, desceu na terra, ficou 40 dias. Foi aí que os discípulos acordaram. Mas durante os 3 anos firmes de Jesus pregando o evangelho, o reino de Deus, os irmãos dele nada com nada, gente. Os irmãos deles não eram discípulos. Quem está entendendo aqui? Levanta a mão. Sendo assim, Maria, ela já, e José também, não é só Maria, não vou jogar responsabilidade só em Maria. Mas sendo assim, nós temos uma mulher e um homem que os outros filhos não foram. Foram depois, demoraram, vamos falar assim, é melhor para a gente entender. Demoraram para entrar pôr os pés no reino de Deus. Fazer a vontade de Deus. Agora, e os discípulos de Jesus? Tirando Maria, né? E os discípulos de Jesus? Jesus teve os 12 apóstolos. E a Bíblia Sagrada, eu estou aqui com uma relação aqui para eu falar para vocês, sobre o que a Bíblia diz sobre os pais dos discípulos. Porque, pensa comigo você, seria uma honra para você se um filho teu fosse discípulo de Jesus, lá naquela época, se você estivesse lá? Seria ou não seria? Seria. Você já pensou que tremendo o dia que Jesus falou o nome dos 12 apóstolos? O peito que o pai deles e a mãe deles encheu tanto que ficou feliz? Você imagina? Vamos lá que eu quero dizer para vocês a respeito dos 12. Eu vou chegar numa mãe aqui que tem uma mãe que a gente nunca pensou. Eu vou chegar nela, daqui a pouco eu abro o texto da Bíblia. Pedro e André
eram filhos de Jonas, ou João. Não encontramos o nome da mãe. Então, Pedro e André não têm o nome da mãe. Mateus e Tiago eram filhos de Alfeu. Não fala nada no nome da mãe. Judas, não o Iscariotes, o outro, ele era filho de Lebeu. Não fala nada do nome da mãe. Bartolomeu, filho de Tomai, também não fala da mãe. Tomé, não aparece o nome de seus pais. Tinha muita semelhança com Jesus. Filipe, não aparece o nome de seus pais. Ele era natural de Betsaida. Simão, o Zelote, natural de Caná. Não fala nada sobre os pais também. Judas Iscariotes era filho de Simão, o único oriundo da Galileia. Nome dos 11, dos 10. 10 apóstolos, a Bíblia não fala o nome deles, das mães. E alguns falam o nome dos pais. Mas tem 2 apóstolos que são irmãos. E que a Bíblia faz questão de narrar o nome do pai e o nome da mãe. E é essa mãe que eu vou falar hoje. Porque essa mãe teve o privilégio de ver os seus 2 filhos andando com Jesus. E Maria não teve. Os discípulos que foram seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, dos 12, só 2 que falam o nome da mãe. E o nome dos 2 discípulos eram Tiago e João. João é aquele discípulo que encostou a cabeça no peito. Tiago e João é filho de Zebedeu e Salomé. Quem já ouviu falar de Salomé aqui? Levanta a mão. Pois é. Essa mulher foi uma baita de uma mulher de Deus. Uma mãe tremenda. E nós precisamos hoje tomar algumas lições desta mulher. E vamos começar falando dessa única mãe que nós temos informações na Bíblia Sagrada com relação aos discípulos de Jesus. Você vai abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 27. Vamos aprender algumas coisas com essa mãe e trazer para as nossas vidas. Lógico que Maria foi uma mulher sensacional, irmãos. Não tem discussão. Uma mulher que foi escolhida por Deus. Uma mulher que foi, privilegiada dentre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Olha que mulher privilegiada. Mas hoje eu quero falar de Salomé. Porque Salomé teve algumas coisas muito importantes e deve ser ressaltado aqui as ações da vida dela. Mateus 27, versículo 55. Mateus 27 está falando lá da crucificação. Lá da hora que Jesus morreu. Ficou lá os 3 dias. Quem achou, diga amém. Versículo 55, a palavra de Deus diz assim: estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus, desde a Galileia, para fazer o quê? Para o quê? O servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Está escrito isso, mulher de Zebedeu? A mulher de Zebedeu é Salomé. Então a mulher do Zebedeu, veja bem, a Bíblia diz que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Vocês estão comigo? E aqui quem está lá junto? A mulher dele. Agora olha que interessante. Características
de uma mulher que é uma mãe exemplar. O que nós podemos observar aqui? Nós observamos que ela servia. Qual é a palavra que você vê no final do versículo 55? Servirem. Uma mulher de Deus, uma mãe de Deus, ainda que suas tarefas diárias, que são muitas, sim ou não, mulheres? Eu inclusive coloquei um vídeo no grupo, mostrando uma mulher com uma mãozinha fazendo uma coisa, e a mulher parece que ela tem várias mãos, porque ela faz muita coisa. E a mulher que é mãe, ela ainda tem filhos, ainda faz coisas muito mais ainda. Mas dentre todas as coisas que uma mulher de Deus faz, tem que fazer, está incluso no rol das suas tarefas diárias, servir a Deus é uma das tarefas que nós temos que espelhar. Uma grande mãe não pode simplesmente limitar a dizer assim, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita atividade, eu tenho muita coisa durante o meu dia, eu não tenho tempo para servir a Deus. A Bíblia diz que essa mulher estava servindo a Jesus. Em que hora? Numa das principais horas, que era a hora da morte de Jesus depois da crucificação. Por quê? Porque quando Jesus foi morto, crucificado, os discípulos deram no pé. Os discípulos deram no pé. E depois ficaram lá choramingando. Mas a Bíblia diz que havia algumas mulheres, Maria, mãe de Tiago e José. Fala o nome de algumas mulheres, dentre elas esses nomes. As mulheres que eram mães, que tinham suas tarefas, suas obrigações, elas não deixavam de lado o servir a Deus. E se você quer ter uma família abençoada, mulher, homem, seja alguém que sirva a Deus. Nós precisamos acordar para servir a Deus. A palavra servir, quando você fala servir, você pode meditar num exemplo que eu vou te dar numa ilustração. Quando você pega de vez em quando, você fala assim, eu vou fazer uma limpeza no quartinho. Eu vou pegar as caixas, eu vou dar uma olhada do que tem e vou jogar fora. Eu vou ver o que serve e o que não serve. Quando você faz uma limpeza, você fala, hoje eu vou tirar o dia para fazer uma limpeza. Aquilo que não serve, você continua ou você joga fora? Você joga fora. Por quê? Porque você só continua com aquilo que te serve. A nossa vida constantemente precisa ser colocada nesse parâmetro. Eu não quero ser jogado fora. Eu tenho que ser um servo de Deus. Eu tenho que servir a Ele. Tem muita coisa que você, homem, você, mulher, pode se espelhar nessa mulher aqui, nessas mulheres. Servir a Deus. A limpeza da igreja é uma das formas de você. Às vezes você nunca teve a coragem, ou o pensamento, ou vontade, ou despertou tua atenção e falou assim, 365 dias no ano, quantas vezes eu fui limpar a igreja no ano? E aqui essa mulher nos mostra que na hora que os discípulos abandonaram Jesus, ela estava lá. Nas horas mais difíceis, você precisa estar lá servindo a Deus. Existem horas difíceis na vida de todo mundo. Aqui era um momento de choro, porque as pessoas estavam chorando. Não era para chorar, era para aguardar a ressurreição de Jesus. Porque Jesus falou, eu vou morrer, vou ressuscitar. Os discípulos, ao invés de ficar aguardando, ficou lá, com medo. A Bíblia diz que eles estavam com medo. Mas aqui encontramos mulheres que não tinham medo. Mulheres que estavam simplesmente servindo. Essas mulheres foram no túmulo. Enquanto todo mundo estava lá, Jesus está morto, elas falaram, vamos lá no túmulo. Vamos pegar especiarias. Vamos limpar, vamos passar algo no corpo dele, vamos fazer uma limpeza. Vamos servir o corpo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem estava morto era Jesus. Essas mulheres foram até o túmulo. Sabe para quê? Cuidar do corpo de Cristo. Repete comigo, cuidar do corpo de Cristo. Ok. Quem é o corpo de Cristo hoje? Fala para quem está do seu lado assim, ó. Eu. Aponta o dedo para ele, vira para você e fala assim, ó. Eu. Nós somos o corpo de Cristo, sim ou não? Fala para quem está do seu lado assim, ó. Você também é corpo de Cristo.
Essas mulheres estavam fazendo o quê? Cuidando do corpo. Repete comigo, cuidando do corpo. Isso é algo que serve a Deus. Nós precisamos nos espelhar nessas histórias. E se tem uma coisa que mulher, mãe, sabe fazer, é servir, irmão. Serve filho, serve o marido, serve a casa, serve tudo. O seu próprio corpo ela cuida, o corpo do filho, a roupa do marido, a roupa do filho, o trabalho da casa, comida, ela serve tudo. Tem mulher que até faz serviço de homem ainda por cima. Conserta torneira, pinta a casa, conserta o cano que está estragado, pendura quadro na parede, pega a furadeira e manda a furadeira na parede. O vizinho do outro lado fala assim, ó, o vizinho está mexendo. Não é o vizinho, às vezes é a vizinha, porque é a mulher. O homem fala assim, eu não dou conta disso. A mulher fala assim, daqui, deixa eu tentar. Quando a mulher fala assim, daqui, deixa eu tentar, não é vou tentar. É daqui que eu faço. Todas essas qualidades, esses atributos que as mães têm, precisam ser utilizadas para o corpo de Cristo. Essa mãe aqui nos ensina isso. A partir de hoje, sejamos mais cuidadosos e nos levantemos aqui para dizer assim, eu quero servir ao corpo de Cristo. Eu preciso servir ao corpo. E existem N maneiras de você servir ao corpo. Tem pessoas que buscam um irmão para vir na igreja, é servir o corpo. Eu vou te buscar para você vir no culto hoje. Eu vou te levar, vou te dar uma carona para você ir embora. É servir o corpo. Você observa a igreja. Poderia ter uma decoração a mais. Poderia ter alguma coisa a mais. Você observa aquilo, você vai ser um elemento. O que aquelas mulheres fizeram? Aquelas mulheres foram servir a Jesus até quando ele estava morto. Não ficou lamentando, não ficou olhando para a situação. Não, vamos servir. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha que essas mulheres aqui, e eu estou querendo falar mais da Salomé, que é a esposa do Zebedeu. Você acha que ela começou a servir a Deus aqui nesse dia? Sabe quando que ela começou a servir? Bem antes. A Bíblia, nós vamos ler um outro texto. A Bíblia diz que ela era discípula de Jesus. Ela não começou a servir agora, ela já servia antes. Agora sabe o que eu aprendo com isso? Que o exemplo dessa mãe que serve ao Senhor, escute isso. Pai, mãe, jovem que um dia vai ser pai, um dia vai ser mãe, escute isso. O exemplo de servir a Deus contagiou os filhos. Quando você serve a Deus, os seus filhos serão contagiados a servir esse Deus vivo. Quem está entendendo aqui? O João, antes de ser discípulo, talvez você não saiba, antes de ser discípulo de Jesus, antes de Jesus começar a pregar, João já era crente da igreja do João Batista. João era discípulo do João Batista. Olha só que tremendor, João. Por que João era discípulo de João Batista? A Bíblia diz que ele já era discípulo, porque tinha um exemplo vivo em casa. E eu aprendo com essa mulher aqui, dos 12, somente 2, que eram irmãos. Ou seja, esses 2 aqui começou a ser discípulo antes. Mulher, marido, fundamental você servir a Deus, para os teus filhos ser servo de Deus. Jesus ainda não está pregando, não? Não. Vamos para a igreja do João Batista, vamos ouvir a palavra. E a Bíblia diz que João já era discípulo de João Batista, e o dia que João Batista falou assim, o João, eu quero te falar que um dia eu vou te apresentar alguém para você ir para a igreja dele, para você cuidar, porque ele é maior do que eu, está acima de mim. Quem que é? Jesus. Um dia eu vou te apresentar. O dia que João batizou Jesus, o João Batista, é claro, ele chegou e falou para o João, esse daí é aquele que eu tinha te falado antes. O João falou assim, fechou, estou indo para lá. O que eu vejo? Eu vejo os filhos tomando iniciativa de servirem a Deus. Por quê? Porque de fato não é à toa que só o nome dessa mulher está no meio dos 12, como mãe de um dos 12. Ele foi atrás de Jesus. Facilita muito.
Quando a gente serve a Deus, facilita muito. Uma hora os filhos acordam. Quando a gente serve a Deus, para também servir a Deus. Vamos abrir em Mateus, capítulo 20. Não, vamos para o Marcos. Eu deixo o Mateus depois. Marcos 16, do 1 ao 6. Melhor eu ir para o Marcos. Marcos 16, versículo do 1 ao 6. Vamos completar esse. E diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Não tinha um homem lá, irmãos. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Olha para cá. Quem foi os primeiros, ou melhor dizendo, as primeiras, a ver que Jesus tinha ressuscitado? As mães que serviam a Deus. Quem serve a Deus são os primeiros a terem as boas novas na vida da gente, irmãos. Se você serve a Deus, as primeiras notícias boas vêm para você, o primeiro milagre vem para você, as primeiras obras maravilhosas vêm para a tua vida e vêm para a tua família. Quem serve a Deus é portador de boas novas e vai ter experiências maravilhosas. Elas iam para o lugar pensando: vamos lá cuidar do corpo dele. E aí falou: quem é que vai remover a pedra? Chegou lá, a pedra estava tirada, elas entraram e ficaram sabendo, foram as primeiras a ficar sabendo, e tiveram uma missão de avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Olha que tremendo! Enquanto aqueles discípulos ficaram lá, querendo ficar chorando, mofando em casa, com medo da consequência, de repente, de um soldado se levantar e perseguir os discípulos, as mulheres eram corajosas, as mães eram corajosas, e foram até lá, servir a Deus com coragem. Pastor, mas elas ficaram com medo. Mas quem que não ficaria? Você vê um homem de branco, a hora que você vê um anjo, você não vai ficar meio atônito? Se eu ver um anjo, irmão, e ele quiser me dar um recado, primeiro ele tem que me levantar, porque eu caio duro. Depois primeiro ele me levanta, depois me dá um copo d'água, depois ele conversa comigo. E olha lá se eu não cair de novo. É assim. Essas mulheres tiveram um privilégio maravilhoso. Salomé, olha lá, Salomé está no meio dessa turma, irmãos. Que mulher! Uma mulher que podia falar assim: meu marido, glória a Deus, meus filhos, glória a Deus. Nesse momento, tudo bem que eles estavam com medo, mas o nome dos 2 filhos dela estava incluso lá na lista dos 12. Agora vamos para Mateus 20. Volta para trás aí. Então, uma característica de uma mãe valorosa, de uma mãe fiel: servir a Deus. Não importa o momento, sirva a Deus. Mateus capítulo 20, o versículo de número 20 também. Está escrito assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. Repete comigo: a mulher de Zebedeu de novo. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. Chegou a ele quem? Chegou em Jesus.
Agora eu vou ler uma passagem quando Jesus estava vivo, antes dele morrer. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e fez o quê? E adorando-o. Olha para cá. Outra característica de uma mãe. Mãe de Deus. Mãe que é uma mulher de Deus. Que está do lado de Deus. Ser uma mulher de adoração. É incrível, irmãos. Passar o momento do louvor e não adorar a Deus. É incrível não sentir a presença de Deus. É incrível você não conseguir abrir a boca para louvar o Senhor. Essa mulher nos ensina outra coisa. Não é à toa que os filhos, irmão, olha quantas características nós aprendemos com essa mulher. Ela adorou o Senhor Jesus. Ah, pastor, isso aí é moleza. Moleza não, muitos fariseus não adoraram. Ela chegou e adorou. Adoração é uma ferramenta para mim e para você. E nós temos que aprender com essa mãe. Vamos tirar. Ah, pastor, eu chego cansado, eu tenho muitas tarefas. Eu limpo a casa, tenho janta, tenho isso para fazer, tem mais aquilo. Você acha que é só você? Você acha que não tem outras mães também que têm a mesma atividade que você? Todas as mães têm tarefas. Agora, adorar a Deus é algo que é tão valoroso. É uma presença tão gostosa, é uma sensação tão boa. Que você que experimentou isso, sabe que você é dia de culto, você não vai nem cansar muito no teu corre-corre das tuas tarefas. Você vai dizer assim, ó, eu prefiro ficar com tal coisa sem fazer. E ter fôlego, saúde para mim no culto hoje, adorar o meu Senhor. Do que deixar minha casa limpinha, um tapete, passar todas as minhas roupas, deixar a casa um brinco, chegar no final do dia. Ah, hoje eu não vou na igreja não, estou só o pó. Estou cansado. Não, essa daqui não tinha isso. Ela adorava Jesus. E a adoração toca. A adoração independentemente de qualquer coisa. Adore a Deus. Adore a Deus na tua casa, adore a Deus no teu carro, adore a Deus na igreja, adore a Deus no final do culto, no início do culto, no momento de louvor, de apelo. Não é a hora que você vai precisar observar, é a hora que você tem que fazer como essa mulher. E o que eu aprendo, isso vai repercutir na vida dos filhos. Se os filhos verem os pais adorando, sabe o que vai acontecer com os filhos? Eles vão adorar também. É uma lindeza ver uma criança pequenininha levantando a mão assim, até sem saber falar, gesticulando com a boca, simulando como se estivesse adorando a Deus. Muitas crianças são influenciadas, brincam em suas casas. Veio a equipe de louvor, ministrando louvor, cantando. Muitas crianças vão crescendo dentro da igreja, elas vão falando assim, ó, eu sou o fulano que canta, eu sou o ciclano que toca. Tem criança que pega um pedacinho de pau em casa e fica brincando. Por quê? Porque está vendo o povo adorar. Essa mulher, Salomé, mãe, ela tinha uma vida com Deus. Ela tinha um exemplo a mostrar. Eu não sei, os outros discípulos tinham mãe, porque eles não são filhos de chocadeira. Mas nós não sabemos nada da vida da mãe deles. Mas da Salomé, mulher foi lá. E detalhe, irmãos. João e Tiago é primo de Jesus. Eu vou repetir. Esses dois aqui que falam da Salomé, que são filhos de Zebedeu e com a Salomé, eles são primo de Jesus. Primeiro. Como é que fica esse negócio de adorar um primo? Tem que reconhecer a autoridade mesmo, hein? Eles tinham que enxergar uma autoridade a ponto de adorá-lo. Agora, imagina como é que era o contato da família. Porque se os irmãos de Jesus, que também era primo, que se Jesus é primo de Tiago e João, os outros irmãos de Jesus também eram primo. Como é que era o relacionamento? Dos dois apóstolos que eram primos, andar com Jesus, e os próprios irmãos de Jesus não eram apóstolos. Você está meditando comigo? Maria era Maria, andava com Jesus, apoiava Jesus, tudo bem. Mas eu quero dizer, Salomé também foi uma mulher privilegiada. Porque ela teve 2 filhos que estavam lá. E não só isso, ela era uma discípula de Jesus. E é isso que tem que ficar. Às vezes a gente fala assim, eu quero que o meu filho seja servo de Deus. Só teus filhos? Não. Salomé não, Salomé disse assim, os meus filhos são discípulos e eu também sou.
eu também faço alguma coisa, eu também sirvo e eu também adoro. Olha que tremendo. Eu queria tanto que os meus filhos... Não, irmão, você também. Adore a Jesus. Olha quantas características nós aprendemos com essa mãe. E eu tenho certeza que aqui tem muita mãe que é assim, que é adoradora, que serve a Deus. E eu quero te dizer, o mesmo Deus de Salomé é o mesmo Deus teu. A promessa vai atender tua casa, a promessa vai atender tua família. Se ainda não aconteceu, é questão de tempo, mas que vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Essas características atraem Deus para toda a casa. Quem serve a Deus, quem adora a Deus, quem é discípulo. 3 coisas aqui que nós aprendemos com essa mulher. Agora vamos continuar. Ela só adorou? Não, vamos ver o que mais que ela fez. Vou ler de novo o versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. E adorando, pediu um favor. Vamos ver o que ela pediu. Perguntou ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assente um à tua direita e o outro à tua esquerda. Fala para mim assim, ó. Fala para mim. Fala assim, ela não era nada boba. Fala para mim. Ela era boba, irmão? Hã? Ela tinha visão? Tinha visão ou não tinha? Quem olha o texto fala assim, ó. Que prepotência da parte dela, né? Que arrogância da parte dela. Tinha 12. Por que os filhos dela têm que lá no céu, um sentar à direita, outro sentar à esquerda? Irmãos, Jesus não concedeu isso para ela. Mas o que me chama a atenção é coragem de falar. Você que é mãe, a partir de hoje, homem, se espelhe nessa mulher também. Tenha coragem de pedir para Deus. Então vamos lá. Servir, adorar, ser discípulo, ter coragem para pedir as coisas. Às vezes a gente pede coisas simples. Não, você tem que começar a ter coragem de pedir. E se vier um não, mas pede. Quinta coisa que eu aprendo aqui com essa história dessa mulher. Quinta, ela pediu algo para ela. Para quem que ela pediu? O que eu aprendo com uma mulher quando uma mulher é de Deus, quando uma mãe é de Deus? Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que ela é uma intercessora para os filhos. Ei, pai, não é a função só da mulher, não. Nós temos que ser intercessores dos nossos filhos. Olha que mulher, gente. Ela foi pedir para Jesus algo, intercedendo pelos filhos. Tipo assim, porque para a mãe, os filhos são sempre os melhores do mundo. É assim. Ela não quis olhar para os outros 10. A Bíblia diz que os outros 10 ficou com raiva deles. Tipo, que ousadia sua da tua mãe para você falar essas coisas, hein? Ficaram com raiva, ficaram bravinho. Só que, quais foram os discípulos mais chegados de Jesus? São 3. Dos 12, 3 discípulos eram os mais chegados. Pedro, Tiago e João. Dos 3, quantos são filhos dela? 2, então é a maioria. Ela não tinha um discípulo qualquer, não. Os 2 filhos que ela tinha, os 2 faziam parte do time dos mais chegados. Irmãos, as outras mães ficaram orgulhosas dos seus filhos, porque fazia parte dos 12, mas a Salomé ficou mais. E dos 12, Jesus tinha 3 mais chegados, e os 2 filhos dela estavam lá. E dos 12, Jesus tinha 1. Dos 12, Jesus tinha 1, que era o mais chegado. Filho de quem? Dela também. Olha como é que é a unção da mãe. Olha como que é a unção da mãe. Nós não estamos falando aqui do pai, estamos falando da mãe. Olha como que a unção da mãe transbordou na vida dos filhos. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. A unção de Deus está sobre a tua vida, vai ser derramada sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ser intercessores dos nossos filhos. Vamos ser intercessores dos nossos filhos.
Agora, a mãe vendo que os filhos dela eram os mais dedicados, ela não teve medo. Se os 2 filhos fossem assim, meia boca, não fizesse muita coisa, não, mas os 2 deles era... Antes de andar com Jesus, o João já andava com João Batista. Já foi treinado numa escola daquelas assim. A Bíblia diz que certa vez Jesus chegou nos samaritanos, e Jesus pregou para os samaritanos não deu muita moral. E não deram nem teto para Jesus passar para ficar. Os 2 filhos de Zebedeu, a Bíblia diz que os 2 filhos de Zebedeu ganham um apelido. Sabe qual era o apelido desses 2 filhos aí? Filhos do trovão. Porque eles eram pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Os 2 chegaram assim e falaram assim, mas como? Jesus pregando, ninguém deu moral? Eu não aceito isso. Aí eles deram uns passos. Mestre, queria te pedir uma coisa. Manda fogo do céu, mata essa raça, esse povo tudo. Queima eles no fogo, Senhor. Jesus falou assim, calma. Ó, para você ver como é que eles eram. Eles eram os que mais se entregaram para Jesus. E eu não duvido que foi por causa do exemplo da mãe. Então vale a pena. Deus é tremendo. Ficar só atrás de fazer coisas domésticas não vai valer a pena. Deus tem algo mais. E essa mulher me ensina coisas tremendas. Intercede para os seus filhos. Pai, intercede pelos seus filhos, porque o exemplo dela pode acontecer com você também. Então aqui nós temos aqui, se levante como um discípulo. Seja discípulo de Jesus. A mãe, o pai, o filho, a filha, todo mundo tem que ser discípulo de Jesus, tem que servir, tem que adorar, tem que pedir, tem que interceder. Tem que contribuir para o corpo. E aí, irmãos, e aí você vai ver a tua família de uma forma tremenda. Você vai ver a tua família, quanto mais essa mãe se entregou, mais Deus agiu. Vamos continuar? Tiago morreu cedo. O Tiago morreu cedo. Era um propósito de Deus, eu não questiono isso. Mas e o João? Todos os 11 apóstolos morreram, o João ficou vivo. Antes disso, Jesus falou assim, ô João, você não vai morrer do jeito que você está pensando não. Ele falou para os outros discípulos, falou para Pedro assim, Pedro, você vai morrer de uma morte feia, viu? Pedro falou assim, eu vou morrer de uma morte feia? Vou. Aí Pedro falou assim, e aquele ali, ó, que era o João? Aí Jesus falou assim, se eu quero que ele fique até o dia que eu voltar, o que você tem com isso? E morreu todos, ficou só João. Filho de quem? Da Salomé. Quem foi que foi o último apóstolo a escrever? João. Apocalipse foi escrito por quem? Filho dessa Salomé, mãe zelosa, que adorava, que servia, que intercedia. Dos 12 apóstolos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, 11 não estavam lá. Só tinha um dos 12 apóstolos lá na cruz, vendo Jesus morrer. Quem era? Filho de quem? Filho da Salomé. Vale a pena ser uma mulher e um homem de Deus. Mãe, seja mãe como uma mulher de Deus. Porque isso vai valer a pena para a tua casa. E Deus vai ter propósitos muito grandes na vida dos teus filhos. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Escreveu livro. Teve revelação. 5 livros do Novo Testamento. João. Que mãe orgulhosa foi essa? Que alegria, que sensação tremenda. Já falei, Maria foi uma bênção. Mas Salomé também foi. Salomé não tem do que reclamar. Fala para quem está do seu lado assim, ó, continue assim que você não vai ter do que reclamar na tua vida. Deixa eu falar de outra mãe. Separei 2 mães aqui para falar hoje, de exemplos fantásticos. E eu vou falar de uma mãe e de uma mãe vó. Porque tem muita avó que é mãe, né? Tem muita avó que é mãe 2 vezes, sim ou não?
E é tremendo o poder que tem isso, irmãos. Agora, eu acho lindo quando a mãe, a avó, né, se dedica, no caso, como mãe para um filho, porque, por causa de alguma circunstância. É tipo assim, eu estou na retaguarda. Você tem que cuidar, você é a mãe, mas no fringir dos ovos, a avó, ela fala assim, não, está judiando demais, está sofrendo demais, daqui que eu vou ajudar. Por quê? Porque ela... Agora isso quando é uma mulher de Deus é ainda maior, irmão. A Bíblia fala de uma mulher chamada Lloyd. E de uma mãe, essa é uma avó. E de uma mãe chamada Eunice. Eunice é casada com um homem que a Bíblia não fala o nome. Só diz que ele não era crente. Ou seja, uma mãe, uma avó crente, e o marido não era crente. E aí aqui que eu acho a beleza, porque hoje, infelizmente, muitos lares, a figura do pai, a figura do marido foi apagada, foi manchada, foi extirpada. Aí a gente pensa, o que será dessa família? Se a mãe for de Deus, Deus vai cumprir a promessa na vida dos filhos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1. O apóstolo Paulo manda uma carta para Timóteo. E Timóteo é o fruto dessas duas mulheres aí. Quem achou 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, dá um glória a Deus. Olha o que ele diz, Paulo. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Repete comigo, fé, sem fingimento. Isso. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou aonde? Em quem? Em quem? Em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha para cá. Paulo está dizendo assim para o Timóteo, do mesmo jeito que a tua avó tinha fé em Deus, do mesmo jeito que a tua mãe tinha fé em Deus, eu tenho certeza que você também tem fé em Deus. A unção da avó, da mãe, veio para o filho. Pode ser que existam lares ainda em que o marido ainda não se converteu, que o marido não vai na igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui, Timóteo, grande homem de Deus, foi respaldado pela fé, sem fingimento, da avó e da mãe, porque era crente. Quando você olha dentro da tua família e vê uma mãe como essa, vê uma avó como essa, com fé, pode ter certeza que vai repercutir no filho. Você que é mãe, exerça a sua fé. Os seus filhos precisam de ver fé em você. Você que é vó, ei, você que é vó, ainda há tempo de acontecer as promessas de Deus na vida dos teus netos, em nome de Jesus. E pode começar pelos teus netos e depois chegar nos teus filhos, porque às vezes os filhos demoram. Mas se o avô, se a avó tiver fé, Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Continua com fé, irmão. Fé é uma característica de uma mãe aqui que pode dizer o seguinte: o meu neto agora é um líder de igreja, porque Timóteo foi líder de igreja. Timóteo foi um pastor, ainda jovem. E o pai dele? Nós vamos ler para ver que o pai de Timóteo não era crente. Mas aquele cara se tornou um pastor. Ou seja, o propósito de Deus aconteceu na vida daquele menino. Porque encontrou mãe, porque encontrou vó com fé. E se você tem fé, dá glória a Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas na vida da tua família. Quão tremendo é se o espelho
deveria ser o pai e é o pai. Mas ainda que se o espelho não for o pai, Deus vai honrar a da mãe. Então, você vai ver teus filhos servindo a Deus, você vai ver teus netos servindo a Deus, em nome de Jesus, igreja. Você crê nisso? Se tiver pessoas aqui que tiver fé para isso, vai ver os filhos servindo a Deus. E vai chegar mais longe do que você chegou. E a hora que você ver, você vai falar assim: esse Deus faz muito mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Você vê, a irmã deu testemunho aqui da cura. Você acha que isso é o quê? Fé. É fé. Deus quer ver isso. Hoje, dia das mães. Mães, lembre-se, vocês têm um papel fundamental na sua família. Homens, vamos olhar para as mulheres que nós temos aqui retratadas na Bíblia, que fizeram mais do que os homens. E deve ser imitado a atitude dessas mulheres. Homens, seja intercessor, seja adorador, seja servo, seja discípulo. Aleluia. Peça algo para os teus filhos. Deus tem algo com a tua família muito grande. E a maior alegria de uma mãe, saber que ela faz 1001 coisa, né? Mãe tem um bombril, que é 1001 utilidade, né? A mãe não é nem um bombril, porque o bombril perde para a mãe. Mas olha, toda utilidade que você, mãe, tem, toda utilidade que uma mãe lá fora tem, se não ver na família, se não ver Deus agir na vida dos filhos, tudo significa nada. Mas Deus nessa noite vai fazer essa fé entrar no teu coração. Quem crê nisso? Você crê que essa fé vai entrar no seu coração? Você vai aprender com essas mulheres, com mães exemplares. Vamos abrir a palavra de Deus. Ainda analisando a história dessa avó, ainda analisando a história. Abre em Atos capítulo 16. E nós vamos encerrar. Atos capítulo 16. Versículo de número 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo. Repete comigo, discípulo. Fala para quem está do seu lado assim, você é um discípulo? Isso. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Está escrito crente? Está escrito crente ou não? Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então o pai não era crente. Agora olha que interessante. Faltava um pai na vida desse menino. Crente. E a mãe sonha para os filhos. Aliás, eu costumo dizer que filho poderia ter outro significado, outra tradução na Bíblia. Toda vez que você lê a palavra filho na Bíblia, substitua pela palavra sonho. Não tem nada que faça você sonhar mais do que filho. Quando casa, você tem sonho de ter filho. Quando engravida, você sonha que jeito que vai ser o cabelinho, que jeito que vai ser a cor dos olhos. Sim ou não? Se vai ser parecido com a mãe ou com o pai, graças a Deus que é com a mãe, louvado seja Deus. Né? Até nisso as mães saem na frente. Quando nasce, quando é para ir para o parto, você sonha que ocorra tudo bem. Quando nasce, você sonha que seja uma criança abençoada. Quando cresce, você sonha que ele tem uma profissão abençoada. Se fica doente, você sonha que não fique mais doente, que se sare rápido. Filho é sonho do começo, meio e fim. Sonho, sonho, sonho. Com filho você coloca expectativa do que ele vai ser, na profissão. A gente sonha que os filhos casam com uma pessoa boa. A gente às vezes quer falar assim, hein? Ó filho, quando você arrumar uma namorada, eu tenho que aprovar. Até isso a gente sonha. Ou o namorado ou a namorada. A profissão, aquilo que vai ser dentro da igreja, tudo envolve sonho. Tudo. E por certo essa mulher aqui, que era crente, judia crente, tinha sonho. Como você tem sonho para os seus filhos. Quem tem sonho para a vida dos seus filhos aqui? Levanta a mão. Ela tinha sonho. Mas ela olhava para o lado de cá, ei, escute isso. E ela falava assim,
Aqui está manco, porque o pai, ele não é crente. Aqui está manco. Será que as promessas de Deus vão acontecer? Deus olha para elas e fala assim: vocês são mulheres de fé. Eu vou honrar. Deus honra quem tem fé. Deus honra. Paulo conhece esse rapaz chamado Timóteo e fala assim: esse moço tem um big de um talento. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim: você não tem um pai biológico crente, mas você pode ter um pai espiritual crente. E Paulo foi pai espiritual de Timóteo. Deus olhou do céu e falou assim: não está mais desequilibrado. Não está mais faltando alguma coisa. Não está mais com uma rodinha só. Agora a bicicleta, sabe quando tem aquela bicicleta que vai aprender a andar? Tem que ter a rodinha de um lado do outro. Para ficar mais seguro tem que ter a rodinha dos dois lados. Não está faltando nada. Porque agora tem um pai espiritual. Sabe o que eu quero te dizer? Não importa se a tua esposa é crente. E se você é e a esposa não é. Ou se você é e teu marido não é. A Igreja Apostólica Ministério Resgate trabalha na paternidade espiritual. Então vocês também têm pai. E vocês também têm mãe espiritual. Então se faltar de um lado tem mãe. Se faltar de um lado tem pai. E se tem pai, preenche de um lado. Se tem mãe, preenche do outro. E as promessas vão acontecer na tua vida em nome de Jesus. E o que aconteceu com Timóteo vai acontecer com os teus filhos. Eu louvo a Deus. Eu encho o peito para dizer que nos cultos de jovens tem jovens de 13, 14 anos pregando a palavra nas redes de jovens. Sabe por quê? Porque foi escolhido por Deus e a promessa acontece porque os pais também têm fé. Teus filhos vão chegar a lugares que você nunca imaginou. Você vai sentir aquilo que Salomé sentiu. Você vai se sentir realizada porque Deus tem um propósito na tua família. Se ainda não começou o plano de Deus para a tua família, eu quero te dizer: aguarde que está chegando o tempo, mas a promessa vai acontecer na vida da tua família. Se você é avó, creia, porque o neto vai ser filho de Deus e vai acontecer que eles vão ser servos de Deus, vão ser adoradores. Se você é mãe, vai acontecer com os teus filhos. Mas eu quero te dizer, continue tendo fé. Ô Lloyd, ô Eunice, ô Salomé, mães, vó, mas com características, em primeiro lugar, em sendo homem e mulher de Deus. É para isso que nós devemos aprender. Característica. Traga isso para a tua vida nessa noite. Seja assim. Para encerrar, não vai acontecer se você não tiver essas características. Eu, como disse no início, não tem citações do nome das outras mães dos outros discípulos, mas essa mulher tem. Agora, tinha que ter ou não tinha? Tinha ou não tinha? Até da avó. Não fala o nome dela, mas falou. Timóteo vai falar assim: ei, vocês ouviram falar da minha avó? Tem mulheres que são mulheres de oração, que estão jejuando, que estão intercedendo pela vida da família. Tem muitas pessoas aqui que estão aqui, que de repente foi o pai que orou, foi a mãe que orou. Sabe por que o pai e a mãe orou? Porque são Eunices, são Lloyds que estão orando pela vida dos filhos. Você está aqui porque você é fruto de promessa de oração. Você está aqui porque você é fruto de fé de alguém. Alguém teve fé para a tua vida. E você agora vai fazer a mesma coisa. Então espere. Se você quiser ver algo na vida da tua família, na vida dos teus filhos, faça como essas mulheres. Não fica esperando assim: Deus, o senhor não vai fazer algo na vida da minha família? Deus vai falar assim: você não vai ser que nem um pouquinho que nem a Salomé? É isso. Exemplos. Mensagem de hoje. Exemplos de mulheres e mães de Deus. Que serve para o homem. Que serve para o jovem. O jovem tem muito medo, né? De não casar. Se fizer uma enquete com os jovens e perguntar: você tem medo de não casar? A maioria vai falar que tem medo. Tem medo de não casar, não por causa de beleza, mas porque de repente acha que não vai conseguir ter um trabalho que sustente a casa, ou que vai ter uma pessoa que combine, que dê certo. Eu quero te dizer uma coisa: tenha essas características. Seja um servo, seja adorador, seja intercessor, tenha fé, intercede pelos teus filhos, peça, tenha coragem, seja discípulo, que Deus vai fazer o resto na tua vida e na tua família.
Esse é o exemplo para as mães. Esse é o exemplo para os pais. E é só questão de tempo. Deus vai agir na tua vida. Porque Deus já está vendo. Deus já está vendo o que você está fazendo. E os teus filhos também. Vou repetir. Teus filhos também. Teus filhos vê você desanimado, mas vê você servindo a Deus. Vê você adorando a Deus. Vê você sendo discípulo de Jesus. Vai acontecer as promessas da vida dele também. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.